depois. E ela vai apresentar a palestra Trampolim para o Espaço, Resgate, Restauração e Exposição do Acervo Tecnológico do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Boa tarde, eu tenho a voz de ouvir, mas vou tentar aqui ser agradável. Então, boa tarde, eu sou Carmen, sou bolsista do projeto de pesquisa financiado pela AEB e CNPq, um dos 5 projetos que o CLBI tem financiado nesse edital da AEB, o edital 2010, e nós estamos fazendo esse resgate histórico do CLBI para a implantação do museu. Eu sou jornalista, né, e sou, digamos assim, uma coordenadora adjunta, né, do projeto. Tem os meninos que eu vou apresentar daqui a pouco, logo em seguida. Então, o título da palestra, que o ouvinte já falou, Trampolim para o Espaço, Resgate, Restauração e Exposição do Acervo Tecnológico do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Esse é um recorte do nosso projeto para atender aqui o fórum. Vai lá. Tem um negocinho ali, né, que a gente quer apontar para poder... Acho que já está muito, viu? Não, deu certo. Então, aqui no nosso roteiro, uma breve apresentação do projeto, vou apresentar a equipe do trabalho, o contexto histórico, as iniciativas para a preservação, o nosso trabalho de restauração, vou falar um pouquinho sobre o Centro de Cultura, que o Coronel falou um pouquinho, e também como é que vocês podem entrar em contato com a gente. O título do nosso projeto é Preservação, Inventário e Difusão do Acervo Científico e Tecnológico Aeroespacial no Programa Espacial Brasileiro. Por isso que a gente apelida de implantação do Museu do CLBI, que até hoje, 2 anos de projeto, a gente não decorou esse nome inteiro, né? Então a gente fala, é o projeto do museu, pronto, aí todo mundo entende. Nossa equipe de trabalho é coordenada pelo engenheiro Kevin Rolim, ele não está aqui porque ele está participando da operação, ele é da área operacional, então ele está lá envolvido com o simulado da operação que a gente vai ver amanhã. Os nossos bolsistas, então tem eu, tem a Ricaline, que é professora, graduada em letras, português, tem o Cláudio, que é de História, graduado de História, o Hudson também, e a Poliana, que eu não sei onde ela está ali no meio. Então essa aqui é a nossa equipe. Eu ia fazer uma brincadeira com o Coronel se ele estivesse aqui, porque a gente não tem uma foto ainda com o novo diretor, né? Então a gente está com o diretor antigo ainda na inauguração do CLBI. Bom, a história do CLBI, ela se confunde com os primórdios, né, do Programa Espacial Brasileiro. Desde as primeiras ações do grupo de organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais, o GOCNAI, que foi criado por Jânio Quadros, pelo então presidente Jânio Quadros, em 1961. Então, desde aquelas primeiras ações do GOCNAI até hoje, o Brasil tem avançado, ora a passos largos, ora com mais cautela, em relação ao desenvolvimento do seu programa espacial, né? E o CLBI sempre, desde os primórdios, tem ajudado nesse desenvolvimento, bastante ligado a isso, né? Tudo a gente pode dizer que tudo começou por aqui, né? Então, o legado de contribuições da Barreira do Inferno também diz respeito a isso. O Leison falou isso de manhã, né? A gente, para além de uma base espacial, o CLBI é também um centro de pesquisa, né? Então, além de uma base militar, todo mundo vê isso aqui como uma base militar, mas aqui é um centro de pesquisa, um centro de difusão científica, difusão do conhecimento, né? E a gente tem trabalhado para isso, para essa transmissão de informações. Uma das atividades que sempre houve aqui foi justamente essas visitas técnicas, né, aqui no Centro Espacial. Então, escolas, desde o ensino fundamental até pesquisadores de diversas áreas acadêmicas que vêm sempre aqui nos visitar para obter um pouquinho de conhecimento. E
Isso a gente tem conseguido desde há muito tempo através do Centro de Cultura Espacial. Antigamente era o CCESP, que funcionava aqui nas instalações, e desde outubro do ano passado, uma parceria com a Prefeitura de Parnamirim, a gente tem o Centro de Cultura Espacial e Informações Turísticas, o CCLT, que funciona aqui na frente do CRBI, né? E nós vamos fazer agora, dia 4 de outubro, um ano de existência, e nesse um ano a gente já contabiliza no livro de registro mais de 30 mil visitantes. Então, isso que assina o livro, né? Sem contar aquelas pessoas que passam e de repente não estão no horário de visita, elas apenas veem a parte externa e não deixam registrar o seu nome. Então, a gente pode até dobrar isso aí sem medo de ser feliz. Tem muita gente que passa aí, é um ponto estratégico, caminham para a praia, para o litoral sul, então todo mundo dá uma paradinha ali para tirar uma foto, né? E o CCIT, com o nosso trabalho, a gente pretende que seja o futuro museu do CRBI. Ele, do jeito que ele está ali agora, ele não foi concebido para ser museu, é um centro de cultura, né? Então, as nossas atividades elas são mais restritas, mas a gente pretende ampliar, já temos projetos para isso de ampliação, para que isso se torne um museu, um espaço de conhecimento e de disseminação de informação científica e tecnológica. Bom, essa frase da Helena Ferrez, que é no livro Documentação Museológica, que o IFAM publicou em 1994, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ela diz muito do que é o nosso trabalho, né? Não basta descrever um objeto, é preciso reconstituir sua história. E é isso que a gente tem feito ao longo desse trabalho do nosso projeto, né? A gente tem se deparado com o patrimônio do CCIT, esse acervo do CRBI, o acervo histórico. Quando a gente chegou aqui com o fechamento do CCESP, que era aqui dentro, então muito desse material, muitos materiais estavam mal acondicionados, né, em estado, assim, muita coisa tinha ido até para o ferro velho, né, e aí a gente chegou e, opa, deixa essa velharia aí com a gente, que a gente quer uma conta dela, né, para o projeto. Então até a gente conseguiu mudar a mentalidade de muitas pessoas aqui. Mas é coisa velha, por que vai ficar guardando? Vamos jogar fora. Né? Passado por esse tratamento de usinagem, anticorrosivo e pintura nas oficinas da nossa divisão de infraestrutura. Então aqui nós temos o Nike Apache, uma foto, foi o primeiro foguete lançado aqui em 1965, uma foto histórica dele aí. Aqui nós temos como ele estava, né? Como ele foi lá para a DAI, o processo todo de limpeza, de pintura e como ele ficou. Isso aqui é o transporte dele lá no CCIT, como ele está lá no CCIT. O Sonda 1 também, uma foto histórica dele, de um dos lançamentos. E aqui a gente tem o lançador dele sendo preparado, trabalho de restauração, a montagem dele lá e como ele ficou agora no CCIT. O Sonda 2 também, nós temos a família Sonda toda lá, o Sonda 2 é uma foto histórica. E aqui todo o trabalho de recuperação dele, tratamento de corrosão, a pintura, né? A colocação dele e como ele está hoje lá em exposição. O Sonda 3 também, da mesma forma. Estou passando rápido porque o tempo ruge. Ruge, né? O tempo ruge. Aí o Sonda 3 ainda, né? Sendo pintado e colocado. Aqui o nosso corredor de foguetes lá. O Sonda 4, uma foto histórica dele, né? O maior foguete lançado aqui na Barreira do Inferno. O Sonda 4, foto histórica. Como ele estava sozinho lá, abandonado lá no CCIT, depois que a gente falou, como é que ele está lá agora. E ele está passando por um processo de restauração, que era uma peça, a primeira peça que estava no museu, então ele já está passando por restauração, ali por conta das intempéries. Aí o lançador do Arcas é muito interessante, ele estava no estado deplorável, né? Completamente, sair ia para a sucata, ia para o lixo, e a gente conseguiu. Isso aqui são soldados, civis e militares da barreira que fizeram todo esse trabalho. E aqui ó, as peças foram reconstruídas, foram feitas essas peças aqui, todo o trabalho corrosivo. E aquela peça que a gente achava que não ia valer de nada cair, que ia para o lixo, e ela está aí restaurada. A Baker Nan, que é uma câmera também, a gente não tem uma foto dela sendo usada aqui,
mas ela estava lá no INPE, né? Também acabada, ninguém acreditava que ela podia voltar à vida. Aqui se pediu, a gente foi lá, recuperou ela lá no INPE, passou também o processo de pintura, restauração, e aí sendo levado, foi um parto para trazer ela para aqui, afundou o chão e tudo, que ela tem mais de não sei quantas temporadas, agora não lembro. A recuperação inteira também, a astreoto a gente está recuperando, ele está lá na DAI, a antena também Artemis, lá da Telemedidas, essa antena, a gente também está recuperando. Container que servia, né, para equipamentos técnicos, a gente está recuperando também, a gente vai remontar esses equipamentos técnicos ali, vão sair. Nosso Centro de Cultura Espacial, né? Uma vista dele à noite, ele por dentro, a gente para suprir a necessidade de espaço, nós colocamos fotos adesivadas na parede, né, para a gente poder suprir essa questão da falta de espaço, né? Então a gente tem fotos que falam da história da barreira. Aqui nós temos os nossos contatos, né? Nós temos a nossa página da internet também, fonte de pesquisa, a gente está trabalhando nela para que ela seja realmente uma fonte de pesquisa para muitos de vocês que se interessam pela área aeroespacial. Então nós fizemos o levantamento de todas as operações que foram realizadas aqui, planos de operação, informações que antes eram sigilosas, né, na época das operações, e hoje podem ser divulgadas, estão lá, fotos de operação, pessoas que participaram, está bem interessante o nosso site, a gente está em construção, esse é o nosso endereço eletrônico, nós temos um canal no YouTube também, né, com vídeos, e aqui é o nosso telefone. Eu queria só, se ele dá um tempinho, só para mostrar essa frasezinha que eu gosto muito. 3 minutos. Quando construirmos, lembremos-nos de fazer para sempre. Não seja para deleite e uso apenas. Que a obra seja tal que aqueles que vierem depois agradeçam. Pensemos, ao colocarmos pedra sobre pedra, que dia virá em que elas serão sagradas, porque nossas mãos as tocaram, e os homens dirão, analisando o nosso trabalho: veja, os nossos pais fizeram isso por nós. Essa frase está lá na oficina, muita gente passa por ela e nem vê, uma parede meio escondida lá na DAI. É uma frase que relata bem o que a gente está tentando fazer aqui, recuperando esse acervo, que é tão importante para a história do desenvolvimento espacial do nosso país, desenvolvimento tecnológico. E aqui eu sempre gosto de colocar essa foto para mostrar o inferno onde nós trabalhamos. Obrigado pela atenção e estamos aí para qualquer coisa. Alguma dúvida?